pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e na aula de hoje nós vamos falar sobre perímetro. Tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar sobre ele. Então fique ligadinho aí para saber tudo sobre o perímetro de figuras planas. Para os professores que nos acompanham, esta aula é voltada para os 8º e 9º anos da EJA. Trabalha com o eixo temático Ética e Cidadania. E o objetivo da aprendizagem é comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando diferentes linguagens e códigos. E o objetivo da aula é compreender e aplicar os conceitos de perímetro na resolução de problemas. E pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, para acessar a lista de presença, ok? Como falei, hoje nós vamos falar sobre perímetro e é muito importante conhecer sobre eles, já que ele aparece muito em nosso cotidiano. Você em algum momento já precisou medir o entorno de um terreno para colocar uma cerca? Ou mediu o entorno de um cômodo da casa? Ou por um acaso, você sabe como podemos fazer essa medida de contorno? Pois é. Para podermos encontrar a medida do entorno dos objetos, nós utilizamos o perímetro, que é o limite dessa figura. Por exemplo, quando falamos do perímetro, eu estou falando da parte de fora do seu formato. Por exemplo, para chegarmos ao perímetro da janela, nós medimos o seu entorno. Para calcular o perímetro do porta-retrato, medimos também o seu entorno. Assim como o perímetro de uma placa, que tem formato triangular, nós também medimos o seu entorno. Assim, para podermos calcular o perímetro da nossa figura, de uma figura, nós precisamos medir o seu entorno. O perímetro, ele remete a uma única dimensão, a uma unidade linear. E para o seu cálculo, usamos como unidade de medida padrão o metro e seus derivados. O perímetro, ele vai variar de figura para figura. Mas uma maneira de encontrar a medida desse entorno é medir com régua, com trena, com metro ou qualquer outro objeto que podemos utilizar para fazer esse tipo de medida. Por exemplo, para podermos calcular o perímetro dessa tela, nós vamos primeiro precisar tirar a medida de seus lados. Então, aqui, nós vamos utilizar a trena para poder medir os lados da tela. A trena, ela é muito utilizada para medir distâncias em geral, por possibilitar a medida de distâncias maiores. Profissionais como marceneiros, pedreiros, carpinteiros a utilizam constantemente. Para você que já utiliza a régua como instrumento de medida, o uso da trena é muito parecido, pois apresenta suas medidas em milímetros e em centímetros. Vamos aqui medir os lados da tela, para nós podermos mais à frente calcular o perímetro dela. Os cálculos de perímetro servem para nos ajudar tanto nas etapas escolares como em ações rotineiras. Como em outras situações, dentre elas nós podemos citar as medidas para as produções artesanais, cercamentos de lotes, divisão de espaços, cortes de tecidos e muitas outras atividades. Na escola, aprendemos o conceito de perímetro na geometria plana. Também, por meio da geometria plana, conhecemos as naturezas das figuras. Geometria, ela é uma palavra de origem grega. Geo significa terra e metria significa medida. E a geometria, ela surgiu a partir da necessidade de divisão de terras em função da agricultura. Então, para podermos continuar a estudar sobre perímetro, vamos primeiro relembrar o que são figuras planas. As figuras planas estão muito presentes em nosso dia a dia. Ao observarmos o espaço à nossa volta, conseguimos perceber várias formas. Quando são bidimensionais, elas são conhecidas como figuras planas. Em outras palavras, figuras planas são aquelas que possuem apenas duas dimensões, comprimento e largura. Existem diversas figuras planas e, em alguns casos, essas figuras recebem nomes especiais,
como o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio, o triângulo e alguns outros. Como eu falei, para calcular o perímetro de uma figura, nós vamos somar a medida do seu entorno. Por exemplo, se nós quisermos calcular o perímetro de um triângulo, basta somarmos as medidas dos seus 3 lados. E nesse caso, o nosso triângulo tem lados de medida 2. Então, se somarmos 2 mais 2 mais 2, é igual a 6 metros. Se quisermos o perímetro do quadrado, nós vamos somar as medidas dos seus 4 lados. E assim faremos 2 mais 2 mais 2 mais 2 e descobrimos que o seu perímetro é 8 metros. E também podemos calcular o perímetro do retângulo, somando também a medida dos seus 4 lados, que é 4 mais 4, 2 e 2. E teremos no total um perímetro de 12 metros. Então, para calcularmos o perímetro de uma figura plana, basta realizarmos a soma de todos os seus lados, independentemente da figura em si. Mas agora, vamos ver uma situação em que podemos utilizar o perímetro? Paulo está organizando um evento beneficente e quer descobrir quantos metros de cerca ele irá gastar para cercar uma área, que tem forma retangular, para receber as doações que serão recebidas. Vamos ver como podemos descobrir? Bom, para Paulo descobrir quantos metros de cerca ele irá precisar, ele deve calcular o perímetro do local que ele quer cercar. Por isso, vamos considerar as medidas que estão representadas na tela, que é de 15 e 26 metros. Agora, para calcular o perímetro, vamos somar todas as medidas dos lados. Assim, o perímetro é igual a 15 mais 26 mais 15 mais 26, dando um total de 82 metros. Logo, quando calculamos o perímetro, descobrimos que Paulo precisa de 82 metros de cerca para cercar a área que ele deseja. Legal, né? Vamos praticar? Você lembra, logo no início da nossa aula, que eu falei das medidas da nossa tela? Ela está aqui do meu lado. E utilizando a trena, nós vamos tirar a medida de seus lados para podermos calcular o perímetro da tela. Vamos lá? Primeiro, medimos esse lado e descobrimos que ele tem 57 centímetros. Agora, vamos medir o outro. E descobrimos que ele tem 101 centímetros. Agora, calcule o perímetro da tela. Vou dar um tempo para vocês. E não se esqueça de registrar a presença da aula acessando o QR Code que aparece na tela, ok? E aí, você conseguiu calcular o perímetro da tela? Eu espero que sim. Vamos conferir? Para calcular o perímetro da tela, nós vamos somar a medida de todos os lados dela. Assim, temos que fazer 101 mais 57 mais 101 mais 57. Somando essas medidas, nós temos um resultado igual a 316 centímetros. Assim, descobrimos que o perímetro dessa tela é 316. Parabéns a você que conseguiu! Agora vamos praticar mais um pouco? Veja a seguinte situação. Os moradores de um bairro de Cariacica foram até a prefeitura solicitar a construção de mais uma escola em seu bairro, dizendo que as que existem já não estão comportando os alunos do bairro. A prefeitura aceitou a solicitação e informou aos moradores que seria necessário encontrar um terreno de formato quadrado para sua construção. E por conta do orçamento, a prefeitura só pode gastar 120 metros de cerca para cercar a escola. Assim, em assembleia, a prefeitura apresentou aos moradores os terrenos disponíveis para a construção da escola, como você pode ver na tela.
Observando as opções disponíveis, qual terreno vai atender às condições que a prefeitura precisa? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, você conseguiu identificar qual o melhor terreno? Vamos conferir nossas respostas? Para podermos responder a questão, temos que primeiro ter atenção a duas coisas. Primeiro, a prefeitura disse que o terreno deve ser de formato quadrado. E segundo, que para cercá-lo, ele só tem disponível apenas 120 metros de cerca. E para descobrir qual vai atender, vamos calcular o perímetro dos terrenos. Vamos lá? Olhando para os terrenos disponíveis, qual atende essas duas condições? Podemos ver que o primeiro não atende, pois seu formato é triangular e uma das condições é que ele seja quadrado. Já o segundo é um quadrado, então ele pode ser o terreno escolhido. O terceiro também não se encontra dentro das possibilidades, já que ele é um retângulo. E o quarto pode ser uma opção, já que ele também é um quadrado. Agora que vimos que temos duas opções que atendem à primeira condição, vamos conferir qual atende à segunda, que é o que o terreno deve ter a medida do seu entorno de 120 metros. E para isso, nós vamos calcular o perímetro desses terrenos. Vamos calcular o perímetro do segundo terreno. Temos que 40 mais 40 mais 40 é igual a 160 metros. Logo, ele se encontra fora dos padrões do terreno solicitado. Vamos agora ver o outro terreno. Nós temos que 30 mais 30 mais 30 mais 30 vai ser igual a 120. Logo, a prefeitura vai escolher o quarto terreno para a construção da nova escola no bairro. É isso, pessoal. A nossa aula ela está chegando ao fim. E hoje nós aprendemos que as figuras planas são aquelas que possuem apenas duas dimensões, comprimento e largura. O perímetro de uma figura plana é a medida do entorno dessa figura. E aprendemos que para calcularmos o perímetro de uma figura plana, precisamos realizar a soma de todos os seus lados. Agora, e que tal você praticar o que você aprendeu na aula de hoje? Reflita sobre onde vocês identificam situações em que se faz necessário calcular o perímetro de algum objeto no seu cotidiano. Compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag Dever em Casa na TV. Vou gostar bastante de ver a postagem de vocês. A nossa aula termina aqui e hoje nós aprendemos muitas coisas novas. Eu adorei conhecer e ver algumas formas de aplicação do perímetro. Espero que vocês não tenham se esquecido de acessar o QR Code para confirmar a sua presença. É isso, espero vocês na próxima. Se cuidem e não se esqueçam, mesmo distantes, nós estamos juntos.